Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, então a gente está caminhando aí para o final, né? Alguns outros transtornos eu coloquei lá para vocês darem uma lida. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sinalizar, né, na sexta-feira ou depois também, vocês podem me perguntar, né? Então vamos lá para a avaliação e intervenção. De modo geral, conforme eu fui falando dos transtornos, vocês viram que eu fui apontando algumas especificidades de cada transtorno, já fui falando da questão da intervenção, já fui falando quais materiais vocês poderiam utilizar, né? Então, agora, de modo geral, eu vou falar da avaliação como um todo, né? Se você quer atuar nessa área de avaliação, né? O que você vai precisar? Primeira coisa é se debruçar, né? Enquanto avaliador. Mas para isso eu preciso escolher o que eu vou querer avaliar, né? Então, eu sou um neuropsicopedagogo, mas dentro da neuropsicopedagogia, vocês viram quantos transtornos existem? Quantos transtornos do neurodesenvolvimento tem por aí? Vocês viram a complexidade de cada um tem sua especificidade, cada um tem seu manejo. Então, eu vou trabalhar com o quê? Transtornos da aprendizagem, eu vou trabalhar com qual é essa área, eu preciso definir um ponto de partida, porque tudo, exatamente tudo, você não vai ter um conhecimento total disso, né? Por exemplo, eu sou perita, eu faço alguns tipos de avaliação, mas avaliações, tem algumas avaliações que elas são mais genéricas, como, por exemplo, no contexto do trânsito, para uma admissão, né, para uma admissão no concurso, para um porte de arma, né? Mas tem pessoas que elas se especializam só naquilo, só no porte de arma. Então, assim, tem coisas que são genéricas que eu preciso saber e tem coisas que são específicas. Então, uma coisa importante para você agora é definir na sua área de atuação, né? Nem todo mundo do grupo pedagogo tem outras profissões. Então, na sua área, né? De que forma que você vai poder utilizar essa ferramenta que você está adquirindo, esse conhecimento? Então, esse é um ponto. Bom, escolhi qual área que eu quero atuar, então eu vou ter que me aprofundar nessa área. Então, eu vou ter que ler mais, eu vou ter que pesquisar, vou ter que fazer cursos nessa área, fazer um investimento nisso. Inclusive, gente, de livros, né? Tem manuais, por exemplo, se você for atuar com transtornos escolares, né, de aprendizagem, tem manuais para os transtornos de aprendizagem, dizendo passo a passo, quais são as melhores ferramentas que você vai utilizar, né? Eu, particularmente, na minha clínica, eu não trabalho com crianças muito pequenas. Por quê? Porque como eu atendo adolescente, adulto e família, são manejos muito diferentes. Então, para eu teria que ter dois espaços. Montar um investimento com a clínica da criança e um para a clínica do adulto, né? Então, eu atendo do adolescente para lá, mas eu sei avaliar uma criança? Sim. Mas para avaliar uma criança, eu tenho que me preparar, tenho que investir todo o manejo para eu poder fazer essa preparação. Então, ou você já se instala numa clínica que tenha essa possibilidade, né, de ter esses dois espaços, que você possa montar as caixas lúdicas, que você possa ter um local todo colorido, atrativo para a criança, né, que você tenha disponibilidade para sentar no chão e tudo mais. Para que essa avaliação seja rica, né? Ou, né, você adota um grupo que você vai trabalhar, né? Um adulto, né? Do adolescente em diante é uma sala igual, tá? Então, alguns apontamentos a gente pode fazer. Então, todas as vezes que eu tiver que atender uma criança, eu vou ter que preparar aquele ambiente para atender essa criança. Então, isso é um passo muito importante, você definir, né, que caminho você vai seguir para você fazer os seus investimentos, porque você vai precisar, né? Uma especialização, você vai ter uns assuntos genéricos de tudo, mas as especificidades elas vão se dar no campo, né,
dos cursos, através de cursos, através de, né? Enfim, a minha formação, por exemplo, em psicologia, ela foi muito genérica na questão da avaliação. E eu me debrucei por 4 anos só em avaliação. E mesmo assim, eu ainda tive que fazer curso, tem que estar buscando leitura. Então, você também vai ter que fazer um investimento nesse sentido, se você quiser ser um bom avaliador. Se você quiser atuar nessa área, enfim. Então, esse é o primeiro passo, né? Depois, né, ver se você tem essa facilidade, que às vezes você está fazendo essa especialização para ter mais um conhecimento, para ampliar, né? Você não vai atuar, né, nessa área propriamente dita, mas uma dica que eu dou, continue as leituras, porque os transtornos, gente, o nosso neurodesenvolvimento, ele é muito cíclico, ele depende muito do ambiente que a gente está, então o constante aprimoramento, isso vai te dar um ganho joia, se você quiser continuar atuando nessa área, tá? Então, esses são os pontos mais importantes da questão da avaliação. As principais ferramentas já estão aí com vocês, né? E agora eu quero falar coisas mais genéricas, né? Que você vai precisar, né? Que tipo de manejo que você vai precisar ter, né? Nesse sentido, tá? Eu vou começar falando nesse vídeo, mas eu vou gravar mais um, para a gente não ficar com vídeos tão longos que são difíceis para baixar, tá? Então, vamos lá. Que tipo de materiais que você vai utilizar para avaliação, né? Por princípio, gente, esses materiais, eles têm modelinhos na internet, você pode buscar, né? E eles têm nomenclaturas diferentes, né? Na psicologia ainda mais. A gente tem um manual de técnica só para cada documento. Quando que a gente faz um relatório, quando que a gente usa um laudo, quando que a gente usa uma declaração, quando que a gente faz uma atestado, tá? Então, primeira coisa, quem atesta é sempre um médico. Os nossos atestados, eles são mais conhecidos como declaração. Então, nós declaramos que aquela pessoa esteve lá no nosso consultório para uma análise, para uma avaliação neuropsicopedagógica, né? Para uma entrevista com os pais, enfim, de tal hora, tal hora. Tá? Atestado, propriamente dito, a nossa área ela não vai emitir. Então, os informes, eles são utilizados, de repente, um juiz pode solicitar, ou um médico que fez um encaminhamento para você, ou algum outro profissional que vai atender essa pessoa. Por exemplo, a pessoa vinha sendo atendida por você e depois aquela pessoa, sei lá, quis mudar de profissional, né? Então, você vai informar o que foi feito com aquela criança, ou com aquele adolescente, ou com aquele adulto, ou com aquele idoso. Então, vão lá as informações principais, e aí você vai dizer quais foram as ferramentas que você utilizou para atender, se você aplicou teste, se você, enfim, se houve evolução do caso, por que da desistência da família, você pode dizer, né, ou da pessoa, enfim, abandonou o caso, abandonou o tratamento, enfim. A devolutiva também elas vêm no sentido de encaminhamento, tanto para a gente devolver para o médico ou até mesmo para a família, né? Então, coisas principais. Chegou a pessoa para eu atender. O que eu faço? Né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, você vai ouvir essa família de uma maneira mais geral, mas se você for muito, né, tiver muita vergonha ou estiver muito inseguro, você já pode partir para a anamnese. Porque na anamnese é como se fosse um bate-papo. Depois de um tempo que a gente passa atuando, a gente começa com um bom bate-papo, descontraído, deixa as pessoas falarem livremente, pode aparecer coisas que na anamnese a pessoa fique mais tensa para responder. Uma outra coisa, gente, se você for atender uma criança ou um adolescente, você sempre vai precisar de um adulto, né, nas primeiras sessões e algumas outras também. Então, essa primeira sessão, né, você pode começar pela anamnese, né,
que nessa anamnese, o que você vai perguntar? Eu até separei aqui. Deixei abertinho, vou sair daqui um pouquinho. Vamos ver aqui onde que está a anamnese. Ai, meu Deus, espera aí. Aqui, ó. Então, a anamnese, ela vai colher as principais informações daquele indivíduo, tá? Essa anamnese, ela vai ser respondida pelos pais, né, ou pelos responsáveis daquela pessoa que vai te procurar. E se for um adulto ou idoso, se estiver com cognitivo preservado, são eles mesmos que vão responder, ou alguém que for acompanhar. Então, aqui está assim, a vida pregressa da pessoa, né? Quem são os pais, onde estão, endereço, composição familiar, histórico de saúde da família. Aí você vai colocar a queixa, que é aquele, por que aquela pessoa está procurando você, se aquela criança ela é natural, se ela é adotiva, como que a gravidez foi, se foi um parto desejado, se não foi, se essa pessoa tem irmão, se não tem, que local que ela se encontra, né? Enfim, tudo. Como é que foi essa gestação, se foi tranquila, como é que foi durante a gestação, se ela teve acompanhamento, se teve alguma complicação, depois como que aquela criança nasceu, se nasceu de parto normal ou não, se teve alguma doença, né, pré-existente ou que aconteceu durante a questão da evolução, enfim, tudo, gente. Depois que nasceu essa criança, tudo, se mamou no peito, por quanto tempo, se aceitou, se não aceitou, se tomou madeira ou não, se teve resistência alimentar ou não, se ela tinha uma boa interação, se era uma criança muito chorona, se era uma criança tranquila. Deixa a pessoa falar livremente, tá? Isso vai trazer um monte de informações. E aí, baseado, né, nessa entrevista, então é uma sessão demorada, você pode marcar aí de 1 hora e meia essa primeira sessão. Se o pai puder vir junto, melhor. Se tiver um outro cuidador, que for o avô, que venha também. Aquela pessoa que esteve mais em contato com a criança, um cuidador, né? É importante você ouvi-lo também, porque às vezes ele traz elementos ricos que vão te ajudar. Esse ouvido, gente, tem que ser um ouvido limpo, que a gente chama. Procura ouvir mais do que falar, né? A não ser que aquela resposta venha muito monossilábica. Não. Foi a gravidez tranquila? Foi. Né? Então, se às vezes tem pais que são monossilábicos, eles só soltam, você volta e fala assim, tranquilo como? Né? Como que você descreve tranquilo? Né? E aí deixa essa pessoa devagar. Como as famílias elas estão muito diferentes, né, nas suas formas de se organizar, então a gente também tem que estar atento a essas novas formas de família, né, de composições familiares. Então, como é que é essa família? Como que é a relação dessa família? Procure ouvir com bastante empatia a história daquela família, para que essa família não tenha que te esconder alguma coisa. Uma coisa é certa, gente. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio, nenhum avô gosta de ver decretado ou gosta de falar com tranquilidade sobre um problema do seu filho. Então, há um movimento muito sutil de negação do problema. Então, ele está vindo buscar porque ele com certeza está sendo pressionado de alguma forma, porque ninguém quer ouvir que o filho tem um problema e ninguém quer ouvir que tem um problema, né? Você vai no médico com algum sintoma, mas o teu desejo final é que ele diga, olha, você não tem nada, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de que ninguém quer ouvir. Então, ouvir com tranquilidade, com naturalidade, sem fazer caras e bocas, né? Ah, eu tinha 5 parceiros, aí no final não sabia se era meu filho. Enfim, eu tenho que ouvir com bastante naturalidade, com bastante tranquilidade, e ir anotando, né? As observações que você vê que foram... que não foram faladas, né? Aquelas coisas que as pessoas não falam, mas que a gente observa, né? Então, às vezes um pai, né, o pai fala uma coisa, a mãe olha para ele com aquela cara feia,
Então, você põe um sinalzinho ali para você lembrar que, opa, tem um pontinho aqui. Enfim, a anamnese é um ponto muito importante. Terminou a anamnese, você vai falar o que para a família ainda no processo avaliativo? Né? Que você tem uma história contada por essa pessoa que está te falando, ou por ela mesma, se é um idoso, se é um adulto, né? Eu estou te ouvindo, e agora eu vou precisar de algumas sessões para, com algumas ferramentas, mais o meu olhar técnico, observar se aquilo que você me fala, né, aparece de outras formas. E aí você vai dizer, olha, eu vou precisar minimamente de 8 sessões. Gente, normalmente 8 sessões a gente tem uma noção, uma hipótese diagnóstica. Acho que eu já falei isso para vocês. A gente não faz apostas iniciais, nós temos hipóteses diagnósticas, né? A não ser aquelas coisas muito claras, né? Depois de um tempo a gente ganha um feeling, né? Para detectar determinadas coisas. Mas por enquanto, se até o começo, e assim, nunca confie demais no seu tato, sabe? Faça toda a avaliação como se fosse a primeira, tá? Então, você vai explicar para a pessoa que você vai ter esse período com ela, que normalmente vai durar 2 meses, tá? Que normalmente a gente vai ver esse indivíduo uma vez na semana. Ah, não, mas eu estou com pressa, estou preocupada, quer marcar 2 vezes por semana, tudo bem também, tá? Aí você acorda o valor da sessão com essa pessoa e faça com ela um contrato. Esse contrato também é um materialzinho. Normalmente, no finalzinho, eu acho que nessa anamnese que tem, deixa eu procurar aqui. Se ela não tiver, você vai fazer um contrato dizendo que como que vai funcionar a sua sessão, né? Quanto tempo que vai durar. Normalmente dura em torno de 1 hora cada sessão, né? Aí você vai falar cada um encontro, né? Do jeito que você quiser chamar. A gente na psicologia a gente chama de sessão. Mas você pode ter isso aqui separadinho, né? Enfim. Então pode durar 45, 50, 1 hora, tá? E você vai falar que pode ter sessão que você já atingiu o objetivo e ela vai durar os 45 minutos. Tem que ter um mínimo de sessão para que a pessoa não ache que você está pegando o dinheiro dela à toa, tá? Mas pode ser que tenha sessão que demandou mais e você fique um pouquinho mais. Então, você vai deixar em torno de 1 hora para cada atendimento. A cada 1 hora você consegue lavar a mão, preparar a sala e tudo mais, tá? E aí você vai fazer o contrato com ela, tá? Vai explicar se você que se ela for faltar, ela tem que avisar com antecedência, gente, porque a partir de agora, no avaliador, o teu trabalho é por hora. Então, você cobra a sua hora trabalhada, tá? Cada categoria tem os seus valores, tá? Na psicologia funciona, não sei como é que funciona aí para um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, né? Porque a minha avaliação, ela funciona, é uma avaliação psicológica, né? Então, tem avaliações minhas que duram 4 horas, mas aí eu cobro um valor fechado da avaliação como um todo e a pessoa vem vários dias. Isso também vai ficar a seu critério, tá? Tem os valores mínimos da tabela para você respeitar, e aí você vai dizer o valor que tudo aquilo vai ficar, que vai ser no máximo tanto tempo, e que depois, se a pessoa quiser, você vai fazer intervenção depois do diagnóstico fechado, tá? Aí você vai explicar todas as regras, que não necessariamente precisam ser essas, mas você pode estabelecer as regras do teu consultório, né, da tua clínica, de como que ela vai funcionar e tudo mais. A pessoa assina, né, e isso é legal, gente, porque assim, as pessoas faltam muito na sessão. Então, ela sabe que se ela faltou e não avisou dentro do prazo combinado, você não perde aquele horário, porque em cima da hora você não vai conseguir marcar outra pessoa, né? Então, isso aqui é muito importante, você estabelecer. E aí, baseado nessa anamnese, né, que a gente está vendo aqui, que eu vou sair um pouquinho, tá? Que você fez a sessão, você vai começar a pensar, né, em como você vai avaliar esse sujeito. Ah, a mãe veio trazendo uma reclamação de um problema, de uma questão de aprendizagem, vem reclamando de uma questão de atenção, vem reclamando uma questão de
de comportamento, enfim. Eu vou pegar todas aquelas informações e vou montar a minha forma de avaliar. E isso, gente, vai depender muito do que esse sujeito me trouxe, tá? E de qual área também que eu vou atender. Então, daí você pode voltar lá para você pensar no seu planejamento, tá? Então, eu vou pegar e vou precisar de todos esses materiais aqui. Você já separa uma caixinha e deixa lá esses materiais meio impressos, né? Que são materiais que você pode usar durante a sessão. O laudo, o relatório, o informe, a devolutiva, são materiais que você vai construir na hora. Porque daí você vai, né? Você pode até ter um desenhinho ali desses materiais, com as principais informações, mas você vai ter que montar ele na hora, porque você vai ter que declarar, você vai ter que colocar quantas sessões foi, quem foi o sujeito, encaminhado por quem, queixa, papapá, tá? Agora, comprovante de acompanhamento, autorização, por exemplo, se você for filmar esse sujeito, né? E for levar isso para uma supervisão, por exemplo, então você pede uma autorização ali para os pais já na primeira sessão. Então, são esses materiais que a gente vai usar para avaliação. Como usar, em que momento? Vai depender da demanda que essa pessoa vai descrever daí, tá? E aí, com quais materiais eu vou utilizar? Você vai utilizar os materiais de acordo com a demanda que aquele sujeito te trazer, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, os primeiros passos, mas eu nem sei se vou falar nesse vídeo, porque ele já tá bem longuinho. Eu vou voltar aqui e vou começar um novo vídeo para não ficar muito longo, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto falando aí um pouquinho mais sobre avaliação, tá bom? Beijo!